Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule o volume de um prisma de base triangular regular com 8 centímetros de aresta da base e 10 centímetros de altura. Muito bem, para podermos calcular o volume deste prisma, nós recorreremos ao seguinte modelo matemático. O volume do prisma será dado pela superfície da base vezes a sua altura. Muito bem, a base é composta por um triângulo regular, ou seja, um triângulo equilátero. Fazendo a representação desse triângulo aqui, nós vamos ter algo parecido com isto. Esse triângulo, de acordo com as informações do texto da questão, tem aqui no prisma a aresta da base medindo 8, mas o seu lado, além de ser a aresta, é também 8 centímetros, ou também corresponde à medida desse lado. Então, nós temos 8 aqui e 8 aqui também. Nós queremos calcular a área deste triângulo equilátero. Para calcular a área de um triângulo equilátero, nós podemos calcular como faríamos com qualquer outro triângulo. Ou seja, a área do triângulo, que vamos chamar de SB, por ser uma base também, será dada pela base vezes a altura sobre 2. Então, a área dessa superfície será base 8. Vamos colocar 8 aqui. Vezes a altura. Bem, a altura é esta dimensão aqui. E nós não a conhecemos. Para poder calcular a altura, nós podemos, num primeiro momento, separar esse triângulo em duas partes. Numa dessas partes, nós vamos ver as seguintes informações. Altura h, hipotenusa 8, uma vez que o triângulo é retângulo, e a base separada em duas partes. Entre elas, essa daqui que mede 4 centímetros. Pois bem, como o triângulo é retângulo, podemos nos servir do Teorema de Pitágoras para tentar calcular o valor da altura. O Teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado será igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado, então, será 8 ao quadrado, uma vez que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, que é igual ao cateto 1, que pode ser o 4 ao quadrado, mais o cateto 2, que pode ser h ao quadrado. Nesse caso, deverá ser h ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 4 ao quadrado, 16, mais h ao quadrado. Isolando-se h, escrevendo-se 16 no primeiro membro, vamos obter 64 menos 16, que é igual a h ao quadrado. Ou h ao quadrado corresponderá a 48. Nós queremos o valor de h apenas, então calculamos a raiz quadrada de ambos os membros. Agora podemos fatorar o 48. Ao fazê-lo, começamos dividindo por 2, obtemos 24. Dividimos por 2, obtemos 12. Dividimos por 2, obtemos 6. Por 2 novamente, obtemos 3. Finalmente, por 3, obtemos 1. Então, podemos dizer o seguinte. O 48 fatorado é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, ou seja, 2 à quarta, vezes 3. Ou simplesmente 2 à quarta é 16, vezes 3. Então, o valor de h, já simplificado, será igual à raiz quadrada de 16 vezes 3. Existe uma propriedade dos radicais que nos permite fazer o seguinte. Nós vamos separar a raiz, reescrevendo h como sendo raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 3. h é simplesmente raiz de 16, que é 4, raiz quadrada de 3, como a unidade centímetro, centímetros. Ora, voltamos para o cálculo da área. Então, a área da base será base 8 vezes a altura, que já sabemos ser 4 raiz quadrada de 3, sobre 2. A superfície da base, então, virá de fazermos 4 vezes 8, ou 8 vezes 4, que é 32. Raiz quadrada de 3, meios. Dividindo-se 32 por 2, obteremos uma área de superfície que é 16 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. E agora vamos voltar ao cálculo do volume inicial. Então, o cálculo desse volume será o seguinte. O volume do prisma será
A área da superfície da base, que já calculamos, e é 16 raiz quadrada de 3. É essa informação aqui. Vezes a sua altura, lembrando que esta altura aqui não é a mesma altura do triângulo equilátero, mas a altura informada no texto da questão, ou seja, vale 10. Então, o volume deste prisma será 16 vezes 10, 160 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. E com isso, galera, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, que retornem muitas outras vezes, hein? E até o nosso próximo estudo. Tchau!